Olá, mais uma correção da atividade de física, professora Kênia. Questão número 4 fala que a massa tem 50 gramas e recebe 300 calorias. E a sua temperatura vai de menos 10 para 30. Então, menos 10 para 30 tem um aumento de temperatura de 30 graus Celsius. De menos 10 até 20, a temperatura vai aumentar, vai ter um acréscimo de 30 graus Celsius. E ele pede a capacidade térmica e o seu calor específico. A capacidade térmica é essa aqui, ó. Capacidade térmica igual a massa vezes calor específico. A capacidade térmica foi 50 vezes o calor específico, que eu calculei aqui primeiro, né? Então, por isso, eu fiz essa conta primeiro para me usar essa regrinha. Caso vocês queiram usar a regrinha de capacidade térmica igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, você vai usar o 300 dividido por 30, que também vai dar o mesmo valor. Para calcular o calor específico, eu usei 300, que é a quantidade de calor, 50, que é a massa, o Czinho, que é o calor específico, eu estou procurando, e 30, que foi a variação da temperatura. Abaixei o 300, multipliquei esses termos aqui, 50 VC vezes 30, que deu 1500C. Passei o 1500C para o primeiro termo e o 300 para o segundo, e encontrei então C igual a 300, e o 1500 vai passar aqui por baixo, que deu 0,2. Quando eu achei aqui o calor específico, eu joguei nessa regrinha aqui para fazer o cálculo, tá? Então, professora, se eu usar então a quantidade de calor, capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, como que vai ficar? Vai ficar aqui o 300 dividido por 30, que foi a variação de temperatura. Eu também posso encontrar 10 calorias por grau Celsius. Então, eu posso escolher fazer ou esse cálculo aqui, tá bom? Ou esse cálculo aqui, que é a capacidade térmica dele. Qualquer um dos dois eu posso optar, uma escolha. Agora, esse aqui eu tenho de calcular mesmo. Na questão 5, fala que um corpo foi fornecido a um corpo 9 quilocalorias, aquecendo ele, né, e mudando ele de estado. Sua massa é de 200 gramas e o calor específico da substância é de 0,45. Determine. No primeiro cálculo, ele pede a capacidade térmica dele. Eu usei essa regrinha, como eu falei para vocês, posso usar essa aqui, tá? Mas eu optei por usar essa. Então, a capacidade térmica é a massa do corpo, no caso 200, o calor específico dele, que é o 0,45, e quando eu multiplico 200 pelo 0,45, eu encontro 90 calorias por grau Celsius. Na letra B, eu peço a variação da temperatura, né? Quando que a temperatura aumentou. Peguei 9.000 calorias. Professor, onde a senhora arrumou esse 9.000? Esse 9.000 veio aqui, ó, desse 9 quilocal. O quilo vale 1.000, por isso eu tive 9.000 calorias. Igual a massa, que é 200, e o calor específico, que é 0,45. E eu vou procurar a variação da temperatura. Abaixei o 9.000, 200 vezes 0,45, vai dar 90. Passei o 90, ΔT, para cá, e o 9.000 para cá. ΔT é igual a 9.000 dividido por 90, que eu vou ter uma variação de temperatura, né?
O 90 passou, aqui para baixo dividindo, eu coloquei uma barra, essa barra significa divisão, por 100, que é a variação da temperatura sofrida.